Os dois assim têm um coração, aleluia, mesmo que o de Deus. Aleluia. Mas na verdade eu estou bastante feliz também nessa noite. Louvado seja o nome do Rei da Glória. Por estar aqui também o meu pastor Edson, aleluia. Louvado seja o nome do Rei da Glória, e a sua esposa, aleluia. A nossa irmã Margarete, a pastora, aleluia. E junto também com os irmãos ali que são as suas ovelhas. Eu estou bastante feliz. Eu disse assim a ele, pastor, eu quero chorar. Porque nós temos que temer e tremer na presença de Deus. Nós temos que dar honra a quem tem honra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse homem tem sido, aleluia, um corpo. Louvado seja o nome do Senhor, que tem compartilhado ali, junto na obra a qual eu congrego. Né? Eu congrego ali na igreja Fonte Missionária Fonte de Jeová, onde meu pastor se chama Renivaldo e a pastora Jade, louvado seja Deus. Ele, depois de Jesus, ele tem sido um braço forte, abrir naquele lugar. Louvado seja Deus. Mas aquilo que ele colocou no meu coração, eu creio, aleluia, que os irmãos já estão abençoados. Eu creio que eu só vou concretizar a bênção do Senhor. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor. E reverência a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Rei da Glória. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, aleluia, glória a Deus. No versículo 5 diz assim, amém, irmãos? Aleluia, Deus. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 27 diz assim, por este menino orava eu, aleluia, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Aleluia. Glória a Jesus. Senta comigo dando glória para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos, louvado seja o nome do Senhor, e conhecemos muito bem a história da nossa irmã Ana. Aleluia. Que ela era a sua segunda esposa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar ela acima. A segunda esposa, porque ela não tinha filho. Ela era humilhada por Penina. Engrandecido seja o nome do Senhor. E Eucana era o seu esposo. Aleluia. Que subia de ano a ano para sacrificar ao Senhor. E a Ana, porém, ele dava uma porção excelente. Louvado seja Deus, aleluia. E porquanto ele amava, diz a Bíblia Sagrada. Eu comecei a entender e compreender, aleluia, que na vida que Deus tem promessa, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que a gente venha passar pelo teste da prova. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te convidar nessa noite para você sair do lugar que limita a sua visão. E você tomar a posição que Ana tão somente tomou de adoradora. Eu considero Ana, aleluia, como uma adoradora do Senhor. Porque somente quem adora o Senhor em espírito e verdade toma essa atitude que Ana tomou. Mas para que ter aleluia, para ter essa atitude que Ana tem, aleluia, louvado seja o nome do Rei da Glória, que foi deixado, aleluia, como exemplo para a minha vida e para com sua vida. Eu começo a entender que Ana, ela fazia diferença. Ana, ela tinha um espírito excelente. Louvado seja o nome do Rei da Glória. E Ana, agora eu começo a entender que Ana, naquele lugar, aleluia, que a Bíblia diz, louvado seja Deus, contra os historiadores, que a mulher que era cometida, aleluia, de esterilidade, aleluia, ela andava como se fosse uma leprosa, não tinha crédito, tinha vergonha, aleluia, de estar com ela. Mas Ana, ela andava no templo, aleluia, ela tinha algo que ela tinha no seu coração, e só Deus e ela sabia a vergonha e o tempo a qual Ana, aleluia, estava na presença de Deus, almejando por esse milagre. Louvado seja o nome do Rei da Glória. E aquele esposo que estava ali do lado de Ana, para ele tanto fazia, aleluia, o que ele queria era que ele amava a Ana. A outra Penina já tinha filho. Observe aqui nessa noite. Penina, ela já tinha filho. E ele, aleluia, ele passava por cima daquilo, aleluia, daquela enfermidade, vamos colocar assim, daquele porém de Ana, louvado seja o nome do Senhor. Ele olhava aquela mulher e não desprezava. Muitos desprezavam
passa. Louvado seja Deus, aleluia. Devia se colocar na posição para te ajudar, para ter uma palavra. Louvado seja Deus, aleluia, para te dar de consolo, ou até mesmo de vitória. Então já começa a